Pessoal, bem, estamos de volta com o nosso assunto sobre a história dos hebreus. Aí vimos lá sobre os hebreus no Egito que tiveram ali os seus momentos bons e também os seus momentos de perseguição, momentos a qual eles sofreram bastante. E no Egito vai surgir o momento a qual vai ficar conhecido como Êxodo. O que significa Êxodo? Então a palavra Êxodo significa sucesso em algo, não é se dar bem em algo, tá? Êxodo, sucesso. E o que vai se relatar a questão da saída dos hebreus do Egito, tá? Então, o sucesso que eles vão obter, tá? Então, por isso vai ficar conhecido como Êxodo, quando eles saem do Egito. Como é que isso acontece? Como eu falei, os egípcios passaram a escravizar os hebreus, no qual os hebreus viveram lá no Egito por mais de 400 anos, e até vai aparecer Moisés. Quem foi Moisés? Então, Moisés, filho de hebreus, no entanto, foi criado pelos egípcios, certo? Foi criado pelos egípcios. E, quando adulto, então Moisés, observando ali o sofrimento do seu povo, do povo hebreu, ele vai lutar para libertar o povo hebreu do Egito. Então, uma história que nós conhecemos, porque já vimos aí outros relatos, já vimos em igrejas que nós frequentamos, já vimos em filmes, em novelas, tá? Por exemplo, tem novela Os Dez Mandamentos, tá? Que retrata um pouco aí sobre essa história, na qual vai retratar que para os hebreus saírem do Egito, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer 10 pragas, né, lá no Egito, para que o faraó pudesse então se ver obrigado a libertar os hebreus, a dar liberdade para os hebreus. E eles vão sair e vai ter também aquele momento, certo, na qual a travessia do Mar Vermelho, ficou famosa a travessia do Mar Vermelho, que as águas se abrem, não é? E os hebreus passam, não é? Ali o Mar Vermelho. E vão fazer todo um percurso para Canaã, não é? Para Canaã, que é a terra prometida, que hoje, como eu já falei, é a Palestina, certo? E essa viagem para Canaã, para a Palestina, vai durar aí por volta de 40 anos, certo? Então, bastante tempo eles vão ficar aí no deserto, vão ficar caminhando, né, por volta de 40 anos, e vai ter vários acontecimentos que está esse acontecimento lá no livro do Êxodo, não é? Da Bíblia, certo? Da Bíblia Sagrada, que é a Bíblia que foi originada pelos hebreus e deu continuidade com os cristãos, tá? Bem, durante essa viagem, Moisés vai receber de Javé, certo? No Monte no Monte Sinai, as tábuas da lei, não é? Ou seja, duas placas de pedra na qual foram escritos o decálogo. O que é o decálogo? Decálogo são os 10 mandamentos, que também muitos de vocês conhecem sobre os 10 mandamentos, devido frequentarem as igrejas, já que nós vivemos em um país cristão. Então, ou você em uma igreja católica ou uma igreja evangélica já ouviu falar sobre os 10 mandamentos, como por exemplo o primeiro, honrar pai e mãe, não é? E tem os outros mais. Então, esses 10 mandamentos também, que é conhecido como lei mosaica, certo? Tornou-se o quê? A base das regras civis, morais e religiosas dos hebreus. Então, eles fundamentaram e seguiram à risca, não é, a questão dos 10 mandamentos, dos hebreus, dos judeus, como são conhecidos hoje, e dos cristãos também, certo? Então, Êxodo, saída deles do Egito, saída dos hebreus do Egito. As 12 tribos. Então, lá no início, nós vimos que os hebreus eram apenas uma tribo, que começou lá comandada por quem? Por Abraão, não é? Que é o fundador da religião hebraica, o fundador do monoteísmo, certo? Fundador ali do judaísmo. Mas chega um momento, como cresceu bastante, então vai se formar já 12 tribos. Olha só. Moisés, o grande líder dos hebreus, ele vai morrer antes de chegar a Canaã. E Josué, então, vai assumir a liderança e vão chegar a Canaã, que hoje é onde fica a Palestina, certo? No entanto, quando eles chegam lá na Palestina, vão encontrar outros povos já vivendo naquela região. Por quê? Olha só o que eu falei anteriormente. Eles saíram para o Egito atrás de dias melhores e viveram no Egito ali várias gerações. Por mais de 400 anos, os hebreus ficaram no Egito. Então, uma terra que fica por mais de 400 anos, claro que vai ter outras pessoas que vão chegar naquela região. E aí tinham outras pessoas morando na região onde antes viviam os hebreus. O que vai ocorrer? Então, vai ocorrer conflito. Não é? Para eles conquistarem o território que antes era deles, então vai ter conflito, certo? Vai ter guerra. Então, vão guerrear e aí os hebreus vão sair vitoriosos, vão expulsar os povos que ali estavam. Então, a partir daquele período, iniciam os conflitos ali no território
da Palestina, onde eu creio que vocês já viram passar nos telejornais sobre os conflitos existentes ali naquela região de Israel com a faixa de Gaza. Então a origem, o ponto inicial foi aqui, quando os hebreus retornaram do Egito e encontraram povos. Então ali começou o conflito. Então é um conflito milenar pelaquela terra que os hebreus moravam lá, mas saíram para o Egito. Passaram mais de 400 anos. Quando voltaram, então já tinham outros povos ali, aí começa o conflito pelo território. Bom, os hebreus saíram vitoriosos e dividiram a Palestina em 12 tribos, que foram lideradas por quem? Pelos juízes. Tem um livro também da Bíblia que retrata sobre o livro dos juízes. Tá? Quem eram esses juízes? Chefes militares, políticos escolhidos pelo povo. Tá? Então, apesar de serem 12 tribos, mas elas eram unidas por quê? Tinham a mesma língua, a língua hebraica ou aramaica, e a mesma religião. E qual era a religião hebraica? Que depois vai ficar conhecido como religião judaica, certo? Então, vamos lá. Reino unido. Reino unificado. Então, a ameaça presente ali pelos filisteus vai fazer com que em um certo período eles vão se unir. Tá? Então, as 12 tribos que eram, chega um certo período, vai se unir e aí formar o reino. Tá? Então, eles deixam de ser clã, deixam de ser tribo e se tornam um reino. Tá? Vai se transformar em uma monarquia administrada aí por reis. Qual é o primeiro rei? Saul. Tá? Então, Saul, que era um guerreiro destemido, famoso, então vai se tornar o primeiro rei. Tá? E o segundo rei, Davi. Tá? Vai se tornar o segundo rei. Davi não era filho de Saul, mas não é alguém também, um guerreiro que vai se destacar, e aí vai suceder Saul na questão da administração do reino hebraico, certo? Então, Davi vai conquistar Jerusalém, tá? Então, olha só, um outro conflito, não é? Jerusalém é uma outra terra de onde tinha outros povos. Davi vai conquistar, vai ter um conflito, vai ter guerra, e aí vai escolher aquele local para ser a capital política e religiosa do reino. Então, se torna ali a capital do reino hebraico, Jerusalém, tá? Ele também estabeleceu, não é, Davi, várias relações, boas relações diplomáticas com o Egito, por exemplo, e com outras regiões, tá? O que mais? Continuando o reino unificado, nós vamos ver o governo de Salomão. Salomão quem era? Quem foi? O filho de Davi. E é tido, não é? Salomão é tido para os hebreus, para os cristãos também, como o homem mais sábio a existir, não é? Até então. Não é isso para os hebreus e para os cristãos, tá? Outros vão acreditar em outras pessoas, mas para os hebreus e para os cristãos, o homem mais sábio da história foi Salomão, que teria recebido de Deus uma grande sabedoria, certo? Então, no reinado de Salomão, o reino hebraico vai conquistar o seu apogeu, o seu sucesso maior, o seu ápice, certo? Por quê? Porque Salomão vai fortalecer o poder, vai criar uma boa administração, não é? Bem organizada, bem eficiente, vai fazer com que o comércio cresça bastante, certo? Com outros povos, para outras regiões, e vai fazer várias construções, não é? Grandiosas construções, tá? Palácios, templos, tá? Então ele vai construir. Entre esses templos, o Templo de Jerusalém, que depois vai ficar conhecido como Templo de Salomão, não é? Que ainda hoje tem ruínas dele lá em Israel, tá? Então vai fazer todas essas construções, vai desenvolver, não é? O reino, e aí o reino hebraico naquele período vai se tornar mesmo grande e poderoso. Bem, vamos parar por aqui. Voltamos no próximo vídeo, tá? Com mais explicação sobre o assunto dos hebreus e o que são os medos judeus. Viu, gente? Valeu, tchau. Até a próxima.